Eu sou Andréa Garbodini e vou apresentar aqui a parte 1 da aula 2, Hanseníase e Saúde do Trabalhador, elementos para avaliação da funcionalidade e incapacidade para o trabalho. O objetivo desta aula é possibilitar um alinhamento conceitual acerca da funcionalidade e incapacidade para o trabalho, a partir da abordagem biopsicossocial proposta pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF. A funcionalidade na perspectiva da CIF abrange todas as funções e estruturas do corpo, atividades e participação, de maneira similar. Indica aspectos positivos da interação entre o indivíduo com a sua condição de saúde e os seus fatores contextuais, aqui englobando os fatores ambientais e pessoais, e valoriza a experiência de cada pessoa a partir do seu contexto de vida. Já o termo incapacidade, ele é compreendido como um fenômeno complexo, multideterminado, que resulta da interação do indivíduo com o seu contexto. A avaliação do grau de incapacidade, ela considera a limitação das pessoas na realização das atividades ou a sua restrição na participação em atividades, né, do seu contexto de vida e trabalho. O foco aqui está para o impacto da doença na vida da pessoa, com uma perspectiva que requer, né, uma abordagem interdisciplinar e integrada com a valorização dos distintos núcleos de saber na compreensão deste fenômeno. Nessa perspectiva, o grau da incapacidade, né, a avaliação desse grau de incapacidade que seja embasado somente nos aspectos da estrutura e função do corpo, como o que é proposto aqui, por exemplo, por este formulário de avaliação do grau de capacidade da hanseníase, né, com foco nas estruturas de pele, de olhos, mãos e pés, a gente entende que ele é insuficiente, ele é necessário e importante, porém insuficiente para dar conta dos aspectos como o estigma, o preconceito, né, as atitudes e comportamentos que a gente sabe que são associados à doença hanseníase, né, e que são necessariamente os preditores de incapacidade, muito mais do que a presença de uma lesão em si. Nessa perspectiva, então, da CIF, é importante a gente compreender, né, o que é a classificação. Essa classificação, ela é uma das classificações de referência proposta pela Organização Mundial de Saúde, assim como a CID-10, né? No caso da CIF, ela está baseada no modelo biopsicossocial de funcionalidade e incapacidade, que tem essa intenção de descrever a experiência das pessoas, né, que estão com algum problema que afeta o seu estado de saúde, oferece uma linguagem comum, internacional e um modelo que descreve a saúde e os estados relacionados a ela. Consiste, então, numa ferramenta para medir funcionalidade na sociedade, independente das razões que possam ter gerado uma deficiência. Esta é a figura que representa este modelo de funcionalidade proposto pela CIF, né, que entende a funcionalidade e a incapacidade como resultado dessa interação da pessoa com seu estado de saúde e os fatores contextuais, né? A partir dessa interação, a gente pode ter alterações aí no que diz respeito a limitações na realização de atividades ou a restrição na participação de atividades do contexto de vida das pessoas. Com relação aos conceitos da CIF, é importante a gente entender que o conceito de estado ou condição de saúde diz respeito não apenas às doenças agudas e crônicas, mas também a outras situações, perturbações, lesões, traumatismos, além de outras circunstâncias como gravidez, envelhecimento, estresse, anomalia congênita, ou uma predisposição genética que possa afetar, né, as pessoas na sua realização, impactar de uma forma, né, da vida das pessoas, trazendo algumas limitações na realização de atividades ou restrição na participação. No caso aqui, as condições de saúde, elas são codificadas pela CID, né, que é a outra classificação de referência proposta pela Organização Mundial de Saúde, e aí a gente tem aqui como exemplo a hanseníase, né, que tem um código específico, a depender do tipo, né, da doença, e é importante a gente se questionar, será que toda pessoa que tem esse CID, né, de A30, por exemplo, A30.4, né, de hanseníase, borderline,
né? Será que toda pessoa com hanseníase, ela tem, né, que tem esse CID, ela tem uma sua funcionalidade comprometida, e ainda que esteja comprometida, ela está comprometida no mesmo grau, né? A importância da CIF é que ela traz para a gente essa possibilidade da gente individualizar, né? Da gente entender a experiência de cada indivíduo que tem este CID, né? A incapacidade, ela está diretamente relacionada ao comprometimento neural para cada uma dessas pessoas. Quais são os fatores que possam estar determinando a incapacidade em cada indivíduo com hanseníase, né? Isso é importante a gente verificar para além da estrutura e função do corpo alterado. Os processos de funcionalidade e incapacidade, a gente precisa compreender a partir dos papéis dos fatores contextuais, né? Então, a gente compreender que o ambiente, seja ele o ambiente arquitetônico, quanto as atitudes das pessoas, né? Como a existência de sistemas de saúde, de transporte, sistemas legais, né? Eles também fazem parte desse ambiente, desse fator ambiental, que podem impactar todos os componentes da funcionalidade e capacidade, seja constituindo-se enquanto barreiras ou como facilitadores. Eles são codificados pela CIF. Já os fatores pessoais, eles não são codificados pela CIF, mas são muito importantes para a gente considerar no processo de avaliação da pessoa com hanseníase, né? Então, são eles sexo, raça, idade, estilo de vida, hábitos, estilo de enfrentamento e outros fatores que possam estar relacionados aos fatores pessoais, né, de cada um. Para finalizar essa aula, é importante chamar a atenção que a hanseníase, ela é uma patologia que acomete nervos e peles e pode produzir incapacidades, né, impactando negativamente no cotidiano e desempenho das pessoas, nas suas atividades da vida diária, aqui incluído o trabalho, né, e o convívio social. Trata-se de uma doença marcada pelo preconceito, sofrimento, abandono e alterações, né? Sejam físicas, funcionais, deformidades e problemas psicossociais que muitas vezes são os maiores preditores de incapacidade, né? Nesse caso do adoecimento por hanseníase, muito mais do que a própria alteração na estrutura do corpo, né? Ou alteração da função. O enfrentamento da hanseníase nos coloca diante da necessidade de uma abordagem, né, para além dos aspectos biológicos do adoecimento, a partir dessas exposições e justificativas que eu abordei aqui nesta aula. As diferentes abordagens e contextos de vida, né, no caso, moradia, o acesso aos serviços de saúde, ao trabalho, à informação, à rede de apoio social, precisam ser considerados, né, para que a gente possa pensar em diferentes formas de enfrentamento e também pensar perspectivas para o retorno à vida produtiva, para o retorno ao trabalho, independentemente de ser o trabalho de origem, antes do adoecimento. Essas eram um pouco da síntese que nós preparamos para a aula de hoje, né? Agradeço pela sua atenção e até a próxima aula. Obrigada.